Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem de fé. Jesus viu que eles tinham fé. Mas antes de nós irmos para a mensagem, eu peço para você com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento no canal e peço também para você separar um pedacinho de pão para que no final da mensagem nós iremos consagrar o pão. E eu tenho certeza que ao comer desse pão você vai experimentar do milagre. Vamos para a palavra do Senhor? Lucas capítulo 5, versículo 17 ao 25, que diz assim: Um dia Jesus estava ensinando. Olha só, já aqui a gente já aprende algo precioso. Se Jesus estava ensinando, nós precisamos aprender. Nós precisamos nos envolver com os ensinamentos de Jesus. Nós temos que nos envolver com a palavra. Nós temos que nos envolver com Deus. E como que eu me envolvo com Deus? Como que eu aprendo com Deus? Quando eu me submeto a aprender os ensinamentos de Jesus. Os milagres que Jesus fez. Se você reparar, cada milagre, ele nos ensina algo precioso. E nós precisamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Nós precisamos ler a palavra. Você vê, tem pessoas que a gente pergunta se a pessoa já leu a Bíblia toda e a pessoa fala que não. Você vê a pessoa gastar mais tempo diante de uma televisão do que buscando a Deus. Então nós precisamos aprender com Jesus. Se a gente quer viver uma vida feliz, nós precisamos aprender com Ele. Continuando. E alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia e da Judéia, e também de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com Jesus, para que ele curasse o doente. Você vê que em Jesus há todo poder e autoridade. Você vê que quando a gente usa o nome de Jesus com fé, pode ter certeza, os anjos de Deus, ele entra na guerra para destruir todo o mal. Então é importante a gente usar a autoridade de Jesus, usando o nome dele, expulsando as doenças no nome de Jesus. Temos que fazer uso da fé para que o poder de Deus entre em ação e destrua toda ação maligna. Aí continuando, e alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama. Estava querendo entrar na casa e colocar diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Você vê que o Senhor Jesus ele estava numa determinada casa pregando e estava muito cheio a casa. E as pessoas chegaram com o paralítico e não conseguiram entrar. E aí, o que as pessoas que estavam carregando o paralítico fizeram? Vamos continuar lendo aqui. Então, o carregaram para cima do telhado e fizeram uma abertura nas telhas. E o desceram na sua cama em frente de Jesus. E no meio das pessoas que ali estavam, Jesus viu que eles tinham fé. Olha só que interessante aqui, ó. Jesus viu que eles tinham fé. Você vê que Jesus, ele procura no nosso coração fé. E aqueles homens que carregaram o paralítico tinham fé. A certeza de que aquele paralítico ia ser curado. Por isso que estavam carregando até Jesus. Então, para que Jesus veja a fé no nosso coração, nós temos que ter o quê? Atitude. Como aqueles homens tiveram.
Eles não ficaram parados. Eles agiram a fé, eles foram até Jesus e encontraram uma imensa dificuldade. Por quê? Porque a casa estava cheia e eles não estavam conseguindo levar o doente até Jesus. Aí o que eles fizeram? Foram por cima do telhado. Olha a fé desse homem. E eu acredito também que o paralítico, o doente, estava com medo. Porque quando a pessoa está doente, ela está fragilizada. O paralítico podia falar, não me leva não me coloca por cima não. Mas ele não fez isso. Ele ficou na fé. Porque quando a gente começa a lutar, a exercitar a fé, tem momentos que as coisas pioram. E a gente não pode retroceder. A gente tem que continuar firme caminhando para frente. Você está lutando para vencer uma doença. Você começou a se voltar para Jesus na palavra de Deus. E aí você está lutando, você está na fé, você está buscando. Aí você recebe aquele diagnóstico do médico, ó. Essa doença é muito perigosa. Essa doença aos olhos humanos não tem cura. Não tem cura para o homem, mas para Deus tem. Então você tem que continuar na fé. Você não pode retroceder diante das dificuldades. E esses homens aqui não retrocederam. Eles poderiam dar desculpa. Não, está muito cheio. E por isso que eu não consegui levar as pessoas levar o paralítico até Jesus, porque estava muito cheio. Para de dar desculpa. E vai em frente. Determina, usa a sua fé. Ah, pastor, eu estou há tanto tempo lutando contra essa doença e não tive nenhum resultado. Para com isso, para de olhar para a razão. Olha para Jesus, olha para a fé. Você vê que Jesus, ele viu que aqueles homens tinham fé. E eu pergunto para você, quando Jesus olha para você, ele vê fé dentro do seu coração ou só vê murmuração? Ou só vê desculpa? Porque tem gente que é especialista em dar desculpa. E a gente não pode aceitar isso. Se a gente quer ver a bênção de Deus, a gente tem que parar de dar desculpa e usar fé, e lutar para valer. Lutar com fé. Porque agindo dessa maneira, pode ter certeza, a gente vai ver o poder de Deus em ação. Continuando. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, olha só, você vê que a gente tem que ter fé e tem que fazer uso das palavras. Jesus disse ao paralítico. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque a sua palavra tem poder, a sua palavra são semente. Tem gente que fica falando, a doença vai voltar, para com isso. Se você ficar repetindo isso, ela vai voltar mesmo e vai te destruir. Então o que você tem que fazer? Combater e falar que nunca mais você vai ter essa doença no nome de Jesus. Você tem que confrontar, você não pode se acomodar, ficar calado. Porque quando a pessoa fica calada, o mal vai prevalecer. Por isso que você tem que reagir e lutar. E aí continuando, e disse ao paralítico, meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Outra coisa aqui que a gente aprende, a doença está ligada no pecado. E a gente tem que entender que se você quer ser curado, você tem que parar de viver no pecado. Porque senão você nunca vai experimentar o poder de Deus. Ah, pastor, eu quero ser curado. A pessoa está com câncer, quer ser curada de câncer, mas ela não libera perdão. Para com isso. Você tem que perdoar quem te feriu. Você tem que perdoar quem te machucou, porque senão você nunca vai ser curado dessa doença.
E tem pessoas que até estão dentro da igreja, mas estão magoadas e estão dando brecha para a doença entrar. Para com isso. Libera perdão. Ah, pastor, mas eu não consigo esquecer. Quando você lembrar, você declarar: fulano está perdoado no nome de Jesus. Fala o nome da pessoa aí que te magoou e declara que ela está perdoada no nome de Jesus. Toda vez que você pensar na injustiça que você passou, na humilhação que aquela pessoa te fez você passar, você lembrar, você usar a fé: está perdoado em nome de Jesus, porque eu não quero que minha alma adoeça. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. E eu não vou deixar minha alma adoecer. Eu vou lutar. Ah, pastor, eu fui traído. A mulher foi traída e ela não consegue esquecer isso. Ela não consegue esquecer o divórcio, a separação. Para com isso. Vira a página e libera perdão. E bola para frente, segue em frente. O que passou, passou. A palavra de Deus diz lá no livro de Isaías: não lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. O que passou, passou. Eu, como pastor, eu tenho muita história triste para te contar na obra de Deus, por trás dos bastidores. Mas eu não vou contar. E eu vou olhar para frente, eu não vou ficar olhando para trás, eu não vou ficar olhando para a injustiça que eu passei, pelas ingratidões que eu sofri. Eu não vou ficar olhando para isso, porque senão vai adoecer a minha alma. E é isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer, para destruir a pessoa. E você não pode cair no jogo do diabo. Você tem que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não, eu vou lutar, eu não vou aceitar essa situação, eu vou liberar perdão. Eu vou pedir perdão a Deus pelos meus pecados e vou lutar com todas as minhas forças para não pecar mais. Para não pecar mais. Aí continuando. E os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus que tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Olha só, outra coisa que a gente se depara aqui: dizer ao paralítico. Nós temos que usar a fé falando de fé. Jesus é o verbo vivo que desceu do céu. Jesus é a palavra de Deus. E temos que falar a palavra de Deus. E Jesus falou: os seus pecados estão perdoados. Ou levante-se e ande, pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se e pegue a sua cama e vá para casa. E no mesmo instante o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa louvando a Deus. Você vê que tem sempre gente para atrapalhar o milagre das pessoas. Você vê que os religiosos da época estavam ali para atrapalhar. Estavam ali para questionar. Você vê que quando a pessoa quer questionar a palavra de Deus, quer buscar Deus pela razão, não tem como. Porque a palavra de Deus é: ou você crê ou você não crê. Ou você aceita ou você não aceita. Tem gente que não aceita e dá desculpa. Esse tipo de gente nunca vai ver milagre. Nunca vai ver a bênção de Deus. Nunca vai ver o sobrenatural. Se você quer ver o sobrenatural, você tem que crer na palavra. Você não pode titubear entre dois pensamentos. Será que vai dar certo? Ah, mas
falaram isso, falaram aquilo. Não, para com isso. A fé não tem plano B. É só o plano A e acabou. Vai dar certo e ponto final. Porque a fé é certeza de coisas que se esperam. Então você tem que crer, você tem que estar na fé. E crer no milagre. Falar do milagre. Você vê que o Senhor Jesus falou aqui, ele falou: digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. Você tem que falar que já está curada no nome de Jesus, declarar, fazer uso da fé. Você vê que Jesus, ele plantou a fé no coração. E quem creu, quem aceitou a palavra, recebeu o milagre, recebeu a cura. E você vê que tem até um entendimento aqui. Você vê que os homens, eles usaram a fé para o paralítico ser curado. Você tem que usar a fé para as pessoas que você ama. Você tem que usar a fé para o filho que está nas drogas, determinar que ele já está liberto das drogas no nome de Jesus. Usar a fé e determinar que você não aceita ter o filho no homossexualismo, a filha no lesbianismo. Determinar você não aceitar isso no nome de Jesus. Talvez você conhece um familiar, talvez o seu marido começou a roubar. Você orar a Deus: Senhor, eu não aceito isso. Talvez o seu marido começou a traficar, você não aceita, meu Deus, eu não aceito. Você tem que usar fé e determinar que você não aceita essa situação. Talvez o seu familiar virou a cabeça, está fazendo um monte de coisa errada. Você tem que determinar: meu Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito, eu determino o meu familiar saudável, liberto desse mal, no nome de Jesus. Você tem que fazer uso da fé e reagir. E você vê que esses homens, eles lutaram pelo paralítico, porque o paralítico não podia ir até Jesus sozinho, eles carregaram o paralítico. A gente aprende que a gente tem que fazer uso da fé para ajudar outras pessoas, orar pelas pessoas doentes, fazer uso da fé, pregar da palavra de Deus, falar de Jesus, falar dos ensinamentos de Jesus, falar o que está escrito na palavra. E você agindo dessa maneira, pode ter certeza, você vai ver a bênção de Deus, você vai ver o milagre, você vai experimentar de coisas maravilhosas. E aí a sua alma vai se alegrar como nunca se alegrou em toda a sua vida. Então, fica firme na fé, que você vai contemplar a glória de Deus. E eu gostaria de falar agora, antes da gente orar, do livro Viver com Saúde no Mundo Doente. Esse livro é voltado para quem quer viver uma vida feliz, para quem quer vencer um problema de saúde, para quem quer vencer um problema financeiro, quem quer vencer um problema na vida sentimental. Se você está passando por qualquer problema e quer vencer através da fé, eu aconselho a você adquirir esse livro. Esse livro, Deus me deu inspiração para mim e para minha esposa escrever ele, para abençoar a sua vida. E eu vou dar de presente para você, você não precisa pagar nada. Manda para mim uma mensagem no Zap: pastor, manda um presente, que eu vou enviar o livro de graça para você. O telefone do Zap é 21 971464279, que eu vou estar enviando esse livro gratuitamente para você. E se você conhecer alguém doente, quando você receber esse livro, também envie o livro de presente para a pessoa que está no hospital, para a pessoa que está precisando do socorro de Deus, que está passando por um problema de saúde. Envie esse livro, que eu tenho certeza que vai ser bênção.
Vamos orar agora? Vamos buscar a presença de Deus? Dá um pause na gravação e vai lá pegar um pedacinho de pão, que eu vou consagrar o pão, e eu tenho certeza que Deus vai agir tremendamente na sua vida. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação. Meu Deus, passa com o teu poder agora e vai arrancando agora todo o mal, toda a enfermidade. Oh, meu Deus, a tua palavra diz, nós acabamos de ler, que Jesus viu que eles tinham fé. Meu Deus, que no nosso coração também venha ter a fé, para que o milagre venha a se realizar. Meu Deus, no nome de Jesus eu te peço, toca com o teu poder agora e arranca agora toda a doença, todo o medo, toda a tristeza, que todo mal agora da vida dessa pessoa, no nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Levante o pão para os céus agora. Meu Deus, em nome de Jesus, eu consagro esse pão. Eu consagro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém? Pode comer do pão aí. Coma com fé e receba o milagre. Receba a bênção de Deus no nome de Jesus. E peço mais uma vez, com muito carinho, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal, para que nós venhamos a alcançar mais pessoas. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fica com Deus.